Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal Jornal Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. José Torquato Araújo de Alencar, juiz titular da Vara do Mosqueiro, convocado ao desembargo no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Olá, doutor Torquato. Olá, Raul. A honra é minha. Muito obrigado pela sua presença de vir aqui falar sobre um tema tão importante que é a tutela, antecipação de tutela no Código de Processo Civil. É um tema que há muito tempo se discute, né? E é de muita utilidade para as partes e para os advogados em determinada situação. Então eu gostaria que o senhor esclarecesse para o nosso público qual é o conceito de antecipação de tutela. A antecipação de tutela está dentro do que é a tutela jurisdicional, né? O que é a tutela da jurisdicional? A tutela jurisdicional é a entrega da prestação jurisdicional, que normalmente se dá através da sentença após os atos instrutórios do processo, né? É o Estado dizendo o direito, né? Das questões postas, ou seja, há uma questão em disputa, o Estado diz o que é o direito, e quem tem e o que não tem. Isso chama-se tutela jurisdicional. A antecipação de tutela, como o próprio nome denota, é a entrega antecipada desse que seria a sentença, do que seria objeto da sentença, né? Então, isso é que é o conceito, né, de antecipação de tutela. É antecipar algo que vem que seria deferido na sentença, né? Então, as partes entram com uma ação uma ação de indenização. O juiz pode antecipar uma parte, por exemplo, uma pensão. Pode antecipar, ele vai ter direito a uma indenização, e nessa indenização, normalmente isso ocorre muito nos acidentes de carro, de ônibus, né? Que os dependentes terão direito a uma pensão, a parte mais vultosa da realização fica para o final, mas a pessoa passa logo a receber. É mais ou menos isso que chama antecipação de tutela. E tem as providências cautelares que estão o Código uniu, né? Mais ou menos isso. Ou seja, é uma medida em que o juiz antecipa parte daquele provimento jurisdicional que seria dado na sentença ante a existência de um fato ou de uma situação de urgência que justifique essa antecipação. Exatamente. Né? E quais são os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, doutor? Antes dos requisitos, é bom a gente se situar, não é, no contexto Perfeito. histórico, né, do que foi isso do direito brasileiro, né? O direito brasileiro ele sempre foi avesso, né? Avesso à antecipação de tutela. Exatamente. Por quê? Ele era avesso. Aí nós temos o Código de 73, né? Eu estudei pelos três códigos. O Código de 39, de 73 e o Código de 2015. O Código de 73, na verdade, era de 74. E o conservador, né? Então, o Código era vestuto, era chamado Estatuto Buzaide, porque ele era o ministro da Justiça e o orientador do Código. Para não se antecipar a tutela, o Código tinha um único caso de antecipação de tutela, que era nas ações possessórias. Você podia dar liminar. E o Código, para não antecipar a tutela, o que ele fez? Ele criou num livro o processo cautelar. Perfeito. Com aquelas feras medidas. E esse Código passou a vigorar. Com o advento da Constituição de 88, que reiterou o princípio da ampla defesa e do contraditório, né? Quer dizer, a antecipação de tutela, em princípio, ela não caia bem. Mas veio um outro princípio que foi da
razoável duração do processo e da utilidade do processo. Aí no direito brasileiro surge em cena alguém chamado Luiz Fux, né? É professor, doutor, desembargador do Rio de Janeiro em 1997, Exatamente. Depois ministro do STJ em 2001 e hoje, desde 2011, ele é ministro do STF. Ele é um cultor do processo civil, né? E ele começou, sob a orientação dele, começaram a se ter várias reformas, mini-reformas, ainda no século passado, na década de 90. Né? Mais precisamente em 94. Teve uma alteração fundamental no Código de Processo Civil de 73. Qual foi a alteração? O artigo 273 do Código de 73, ele dizia simplesmente o processo especial e o processo sumaríssimo regem-se pelas disposições que lhes são próprias. Foi isso. Dizia o óbvio. Sim, dizia o óbvio. Fux aproveitou esse dispositivo e olha o que ele colocou nesse dispositivo. Pela primeira vez, o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que existindo prova inequívoca, se convença. Quer dizer, ele estava num dispositivo, ele introduziu a antecipação de tutela. E mais, no parágrafo 7º desse dispositivo, ele colocou a seguinte disposição: o autor, se o autor requerer a título de antecipação de tutela, providência de caráter tutelar, poderá o juiz, quando presente os respectivos expostos, deferir a medida cautelar. Com isso, ele eliminou o processo tutelar. Aí ninguém mais pediu. O processo cautelar naquela época caiu em desuso, quer dizer. Desuso, não tinha mais utilidade. Aí quando veio o código atual, né? Naquela época eu era professor de processo, era grande dificuldade explicar para os alunos qual é a diferença de uma coisa para outra. Porque era difícil. É difícil. Quem não acompanhou a história e não viveu, né? Realmente. E agora, e o novo código, na realidade, também é difícil para os alunos explicar, né? Porque ele mudou também, ele conservou mais ou menos os meus institutos, né? Mas ele alterou profundamente. Ele, que a antecipação de tutela, ele englobou tudinho numa coisa chamada tutela provisória. Exatamente. Tutela provisória, né? Que acabou com as cautelares antigamente existentes. Lá botou tudo lá, e botou a tutela provisória, que pode ser de urgência ou evidência. Né? Sim. E a tutela de urgência ela pode ser antecipatória ou cautelar. A verdadeira antecipação de tutela é antecipatória. Isso. E não a cautelar, né? Mas a cautelar veio substituir aquelas medidas específicas. Exatamente. Tutela Código de 73. Código de 73. Aí que é o basilar, é o artigo 300. Isso. É o artigo 300 do Código que diz que a tutela de urgência pode ser concedida havendo probabilidade do direito ou perspectiva de dano ou resultado útil ao processo. Né? Exato. Dá para a gente tentar diferenciar uma coisa da outra. Né? Às vezes a providência de caráter tutelar é uma coisa. E a providência da antecipação de tutela é o direito em si. Vou tentar aqui dar um exemplo. Tem duas partes brigando por um imóvel. O juiz, para segurar, para que nenhuma das partes possa deteriorar o imóvel, ou vender o imóvel, ou fazer alguma coisa, o juiz decreta, por exemplo, a indisponibilidade do imóvel. Manda arrancar o imóvel. Ninguém pode mexer nesse imóvel. Ninguém pode fazer isso, ninguém pode fazer aquilo. Ele só assegurou, ele não disse nada. Ele não entregou o imóvel para um nem para outro. Mas vamos entregar um agora que está muito em voga. O que é? Hoje, você sabe, tem a Caixa Econômica, foi estabelecido esses leilões extrajudiciais que a Caixa faz. Aí a parte compra, paga, não tem nada a ver com aquilo. Aí ele entra com o pedido de antecipação da tutela. Ele entra com a emissão de posse e pede a antecipação de tutela. Para ele, desde já, ele passe a usufruir do bem. Isso.
E a maioria dos juízes tem dado. Se não tiver alguma coisa que contamine o processo de leilão, o juiz dá. Isso, aí ele está antecipando o direito mesmo. Porque um dos direitos da emissão na posse seria ele usufruir do bem. E morar no bem, fazer o que quiser. Tirar o outro que está lá. Diferente do quando ele torna só indisponível o bem. O que seria oportunizado lá na sentença. Exatamente. Mas ele já entrega logo a posse. Exatamente. Agora, no artigo 299, aí que veio o nosso tema, né? Aí começa a coisa. O parágrafo único estendeu a tutela de urgência aos recursos. Sim. Ele diz, respeitadas as disposições especiais dos recursos. Mas ele disse lá, a tutela provisória aplica-se ao segundo grau, respeitadas as disposições específicas do recurso. Aí, nós temos nosso tema é justamente a tutela recursal dos recursos. A antecipação de tutela recursal. Muita gente confunde a tutela recursal dos recursos com o efeito suspensivo. O efeito suspensivo é uma providência cautelar. Ela não antecipa a tutela. Não, ela só suspende. Só suspende os efeitos da decisão. Né? Aí, nessa parte que o código foi, eu acho, né, que o código o Fux não conseguiu delimitar. Não conseguiu delimitar, não, mas teve vou citar um exemplo, teve alguns dispositivos que foram modificados no caminho e que ficaram sem sentido. Por exemplo, você pega o artigo 995 das disposições gerais dos recursos, ele diz, né, os recursos, de regra, não têm efeito suspensivo, mas a decisão pode ser suspensa. Quer dizer, ele estabeleceu que o recurso, de regra, não tem efeito suspensivo. Mas, mais na frente, o recurso por excelência, que é a apelação, exatamente. é o grande recurso, ele estabelece como regra o efeito suspensivo. Isso, faz a exceção apenas ao quê? A pensão alimentícia, na parte que as sentenças elas antecipam a tutela, né? Nos casos de execução, rejeição de embargos da execução, enfim, estabelece, mas a regra é que a apelação tem efeito suspensivo, mas estabelece uma regra que é importantíssima, né? Que é que se houve antecipação de tutela, o recurso não tem efeito suspensivo. Então, o juiz, por exemplo, às vezes, e a antecipação de tutela pode ser dada na sentença. Isso torna a sentença exequível, pelo menos provisoriamente, desde aquele momento. Né? E os juízes, às vezes, não usam muito essa possibilidade. Né? Sim. Aí nós temos em cada um recurso a antecipação de tutela. Mas, se você for ver, Raul, apenas no agravo de instrumento é possível antecipar a tutela. Nos demais, são providências de efeito suspensivo. Exatamente. São providências de efeito suspensivo. Porque você vê, não pode antecipar a tutela na apelação. Lá pode dar efeito suspensivo. Que é o 1012, lá, o parágrafo 3º e parágrafo 4º. Até porque se o tribunal fosse conceder a antecipação de tutela, ele ia modificar a sentença desde logo. Pois é. E a sentença foi dada depois de todo o exaustão. Sim. Agora, no agravo de instrumento, não. O agravo de instrumento é dado ainda sem um contraditório muito pertinente. O agravo de instrumento, o tribunal pode desfazer aquilo que o juiz fez. Ou pode dar o efeito suspensivo também, que é o 1019, era coisa. No embargo de declaração também não pode antecipar, mas o embargo de declaração diz que pode dar efeito suspensivo, lá pelo 1026, né, que diz que pode dar efeito suspensivo ao embargo aos embargos da execução, aos embargos de declaração, e também no agravo interno. Também o juiz pode suspender, depois de ouvida a parte contrária, pode suspender, né? Ou até alterar a decisão. Né?
Então, a antecipação de tutela do recurso ficou... se coloca muito como antecipação de tutela o que é o efeito suspensivo. Porque o efeito suspensivo, porque toda essa evolução do agravo do instrumento, né, que veio desde quem opera no direito há muito tempo, sabe? Até hoje o agravo do instrumento não tem efeito suspensivo. Né? Mas no Código de 73 não tinha possibilidade nenhuma. Aí o que se fazia? Você entrava com agravo, você entrava com uma mandado de segurança para efeito suspensivo agravo. Sou desse tempo, já fiz muito isso, né? Agora hoje existe um artigo que enumera, ou pelo menos tentou enumerar os casos de agravo de instrumento, o que não deu muito certo, porque tem situações que não estão previstas ali e que o tribunal precisa... O tribunal, tanto que o tribunal o Supremo teve flexível. O tema 988 diz que não é taxativo, mas você tem que olhar cada caso, o caso ficou meio estranho. Porque antigamente... O Fux veio acompanhando isso. Primeiramente, ele estabeleceu o efeito suspensivo ao agravo. Depois, ele veio que os advogados até hoje confundem. Ele estabeleceu o efeito suspensivo ativo, que era a antecipação de tutela. Que é uma outra questão também. Aí sim. Que é a antecipação de tutela. O efeito suspensivo ativo é sem dúvida. Era a antecipação. Que agora não precisa mais, porque ele já diz expressamente que pode, né, ser dado a antecipação de tutela, que é a providência que o juiz não deu, você dá, que acho, dos recursos cíveis, 90% são agravos disso. Que o Código tentou fazer, como você diz, e não deu certo, estabelecer aquele rol taxativo, para quê? Para que não se entupam os tribunais. Né? Porque você precisa imaginar, hoje em dia, você entra com uma ação de alimentos, a juiz fixa um valor de alimentos, 10% do salário, 20%. A parte requerente, o alimentante, entra achando que é pouco. O alimentado entra com agravo. Então, hoje em dia, costuma-se dizer que não existe mais desembargadores, existe desagravadores, que é 90% é o agravo. Eu percebo que, eu não sei se o senhor tem esse mesmo sentimento, mas eu percebo que essa tentativa de elencar as hipóteses de agravo não deu certo e não cumpriu a função que era exatamente desafogar. Porque o brasileiro tem uma mania, né, de tudo jurisdicional. Vai lá e aciona, né? Não conseguimos ainda implantar um sistema onde se solucione o conflito antes de ir para o judiciário. Né? Os tribunais têm tentado aí essas conciliações, esses quintais de conciliações, Sejusc e tal, que até têm conseguido, de alguma forma, conciliar. Eu acho que até tem tido sucesso, mas ainda é muito grande o número de pessoas que buscam a tutela jurisdicional. E o que é pior, o próprio Estado. O próprio Estado, que eu acho que é o maior jurisdicionado, né, que busca a tutela jurisdicional, o responsável pelo maior número de processos hoje, né? Então, isso é um caminho que é difícil de construir, mas que eu creio que a gente vai progredindo, né? Para quem veio lá do tempo do agravo, que tinha que ter um mandado de segurança para dar efeito suspensivo. Exatamente. Mas você sabe de uma coisa, por exemplo, no Brasil, grande parte, por exemplo, se pensou que a gente desafogaria o judiciário com o juizado de pequenas causas. Não. Agravou a situação. Agravou a situação. Porque hoje são incontáveis vagas juizados e não dão conta. E não dão conta porque também ficou muito facilitado o acesso, né? Você pode ir, como é antigamente, no seu trabalho, você vai lá e faz a reclamação pessoalmente e tal. Paga custas. A gente tem que, porque na verdade a nossa demanda de processo, porque as pessoas dizem, o Brasil tem mais de 200 milhões de causas, por exemplo. Só que tem duas partes de uma causa, então são 400 milhões, tem o dobro da população brasileira litigando, né? Exatamente. Muito complicado. E muitos processos, embora o PJE, na minha opinião, contribuiu muito para que
houvesse uma aceleração do andamento dos processos, pela facilidade que se tem de peticionar, dos advogados movimentados, do próprio juiz despachar de onde ele estiver. Mas me parece que o volume de demandas tende a aumentar. Eu não sei explicar o porquê disso, mas é a impressão que a gente tem é que as demandas estão sempre aumentando, né? E a necessidade de criação de novas varas, enfim. Eu acho que no judiciário tem que se encontrar alguma solução, porque nós caminhamos por com o PJE, com esse peticionamento eletrônico, com as inteligências artificiais. Vai aumentar muito, tem que ter um limite, tem que chegar a um limite. Você consegue, hoje em dia, com os algoritmos, com a inteligência artificial, o próprio peticionamento, você joga um tema lá e vai... Isso vai facilitar mais a litigiosidade, né? Você joga, olha, dano moral, aí ele já faz... Olha, eu escorreguei no supermercado, dano moral. Aí já vem a jurisprudência, vem tudo, e tem que ter um limite, e um limite para a leitura. Porque hoje em dia as petições elas entram num tamanho, tem que se limitar o tamanho, porque é humanamente possível o juiz ler uma petição de 200 páginas. É um livro. Se ele tiver um livro, cada vez que ele vai analisar o processo, ele lê o livro, ele vai despachar a barra. Eu sempre digo que a petição, quanto mais concisa, quanto mais enxuta, e com os pontos fundamentais para o juiz ter conhecimento dos fatos e aplicar a lei, melhor. Com certeza. Porque é muito difícil, tanto para o advogado como para a outra parte que vai contestar, ler tudo aquilo, né? Perde um tempo e às vezes o sujeito fica ali repetindo, juntando jurisprudência que o tribunal já sabe. Você coloca lá uma referência de jurisprudência ou duas, uma súmula, tá bom. Agora põe 10 páginas de jurisprudência, mais 10 páginas de doutrina, para que isso? Sério? Hoje nós trabalhamos num mundo que não dá mais para ser assim, né? Senão você não consegue. Mas isso é o advogado inteligente que sabe redigir, esse faz bem, só coloca os pontos necessários. Né? Vai citar uma jurisprudência, cite a fonte. Digo, olha, o tribunal tem esse entendimento. Os acordos são esses. O juiz, se tiver dúvida, vai lá e não conhecer a justiça, ele vai lá e entra na internet e vê. Não precisa transcrever aquele mundão de... O juiz tem o mesmo acesso que nós, advogados, temos à consulta de jurisprudência. Você não precisa estar transcrevendo tudo aquilo. Torna cansativo, torna uma leitura, né, que não é dinâmica e que não vai contribuir para a celeridade. Né? Doutor Torquato, foi um imenso prazer tê-lo aqui, a gente conversar sobre tutela, antecipação de tutela, antecipação de tutela recursal e também sobre processo. Tá? Então as portas estão sempre abertas para quando o senhor quiser e puder. E eu espero tê-lo aqui novamente para a gente discutir um pouquinho mais sobre o processo. Muito obrigado por ter vindo e sinta-se sempre à vontade para estar aqui conosco. Eu é que lhe agradeço a honra de ter vindo aqui. Eu, inclusive, quando tive contato com você lá na auditoria, sempre digo uma coisa, eu sou daquelas pessoas que, até lhe comentei isso, eu sou daquelas pessoas que eu não sei sair de casa sem ler o jornal. Né? Eu sempre leio Liberal. E é tão difícil, eu disse, poxa, é a única coluna agora de direito é a sua. A gente fica de coisa. O Antônio José já escreveu, o finado Deusdete escrevia, né? O próprio Hernani Malato também já andou escrevendo. Mas é tão bom, né, ver. Eu fiz questão de vir aqui, porque eu acho interessante a leitura, né, o jornal, a função do jornal, né? E nós temos alguém que escreva sobre os processos, sobre as questões jurídicas. As questões jurídicas. Eu que lhe agradeço. Muito obrigado.